Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos mostrar uma receitinha super deliciosa, extremamente saborosa e muito nutritiva, sem contar que ela é benéfica para a saúde. Eu vou fazer hoje um bolo de aveia com kefir e sem a utilização de farinha branca. Eu vou usar a farinha branca somente para untar a assadeira. Vamos lá? O que nós vamos usar? Olha, nós vamos usar a manteiga ou margarina para untar. Eu já untei a minha forma aqui, então você vai usar isso para untar a sua assadeira. Eu utilizei uma assadeira de 25 centímetros de diâmetro. Às vezes as pessoas ficam confusas, então vamos lá. Eu utilizo uma régua para medir a minha assadeira, então vamos ver essa daqui. Como você pode perceber, ela tem 25 centímetros de diâmetro, ou seja, esse é o tamanho máximo dela. E a minha assadeira tem 5 de profundidade. Então, você pode usar essa assadeira tranquilamente que o bolo cabe perfeitamente nela. Você vai utilizar kefir, né? Meu kefir, para fazer bolo, eu deixo apenas 24 horas descansando no leite integral, sempre protegido da luz. Temperatura ambiente, coberto sempre com um paninho. Eu uso muito o paninho, este pano de limpeza, que ele tem textura de um tecido mesmo. Como ele é descartável, cada vez que eu ponho o kefir de novo para crescer, para fermentar, eu sempre troco o paninho e coloco um elástico. Então fica sempre protegido da luz e sempre respirando. Tá aqui o meu kefir, 24 horas apenas. Eu vou utilizar açúcar. Esse bolo, como já não tem farinha branca, se eu tiro o açúcar e a farinha branca, ele fica um pouco pesado. Então, como eu já tirei a farinha branca, eu coloco açúcar. Vamos utilizar a aveia. Eu estou utilizando, nesse caso, a aveia de flocos. Pode usar farelo de aveia, você pode utilizar também aquela de aveia de flocos finos. Ou seja, fique à vontade, você use a aveia que você se gostar mais. Vamos utilizar fermento em pó. Vamos utilizar 5 ovos normais. E vamos utilizar coco ralado, um pacote de 100 gramas. E uma peneira, né, para nós coarmos o nosso kefir. Vamos lá? Eu já bati a clara em neve para adiantar, mas tá aqui. Você vai bater então, separar os ovos da clara, a gema da clara, e você vai bater então as 5 claras bem firme, reserva. Depois você coloca 1,5 xícaras de açúcar. Há muita confusão. Aqui nós temos a medida de xícaras. Tá aqui, ó, xícaras. E muitas pessoas às vezes usam essa medida junto com essa medida. Não pode. Ou você usa este padrão, ou você pode até usar os dois, mas você tem que saber quanto aqui tem aqui. Por exemplo, se eu usar esta caneca, aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar. Então, vamos usar o padrão aqui, falando 1,5 xícaras. Você sabe que quando você for usar uma maior, você pode colocar, então, aqui é 1 xícara, não vai ser 1,5, tá? Então, 1,5 é igual a uma dessa, entendido? Vamos lá, então, vou juntar as gemas com 1,5 xícara de açúcar e vou fazer uma gemada. Tá aqui, ó, vamos bater um pouquinho, um barulhinho aí, só um pouquinho, tá? É rápido. O ponto que eu gosto é quando ele fica assim, bem clarinho, mas ele tem que ficar bem clarinho, tá, pessoal? Pra até não ficar muito cheiro de ovo.
tá? Rapidinho, hein? O meu já tá bem clarinho, tá bem branquinho. Já fica num ponto, então, bacana para poder utilizar. Agora eu vou juntar uma xícara desta ou uma xícara e meia desta medida, tudo bem? Vamos lá? Olha a textura que ficou a minha gema, ela fica bem clarinha. Esse é o ponto que nós vamos utilizar, tudo bem? Agora vamos coar o kefir. Eu sempre coo numa panela maior, numa dessas normais assim, sabe? Porque senão ele pode cair. Então eu prefiro assim que eu tenha espaço para colocar o kefir e consiga manusear. Então vamos usar uma colher e vamos coar o nosso kefir. O kefir, ele dá assim, em todos os dias, gente, eu tenho kefir. Algumas receitas eu preciso de 48 horas. No caso do bolo, eu uso apenas 24 horas. Ou seja, tem que usar criatividade para usar kefir. Eu dou para vizinho, eu dou para amiga, mas assim, um kefir saudável, ele sempre assim, você tem muita quantidade de kefir. Então, o que eu faço? Eu como com banana, eu depois vou dar uma receitinha para vocês de banana, que eu sempre gosto de ter no meu freezer. Então, eu faço com banana, com abacate, eu tomo com mel, enfim, há N receitas que eu uso kefir. Então, eu fico usando minha criatividade para que eu não perca o kefir. Então, hoje eu tenho aqui de 24 horas, vou utilizar uma xícara e meia e vamos fazer um bolo delicioso. Tá aqui o meu kefir, vou reservar. Tá aqui, pessoal, olha, kefir, uma xícara e meia. Uma xícara dessa é igual a uma xícara e meia dessa. Tá bom? Então, uma xícara dessa é igual àquela, uma xícara e meia. Misture delicadamente com uma colher. Depois, nós vamos utilizar 3 xícaras dessa ou 2 dessa. Então, eu vou usar aqui o meu medidor, vou usar 3 xícaras. Aveia, vocês fiquem à vontade, vocês utilizem a aveia que vocês quiserem. O importante é que utilize aveia, tá? Eu utilizo aveia em várias receitas. Em breve eu vou postar para vocês uma receita deliciosa que eu faço na frigideira. Chama pão de minuto, também com aveia. Então fique ligado no meu canal que nós vamos ter sempre novidades saborosas. Então, olha, 3 xícaras está aqui. Também você tem que mexer delicadamente para depois utilizar a batedeira. Eu utilizo a batedeira assim mesmo, mais para bater os ovos em neve, as claras em neve, para bater a gema, tá? Muita coisa que eu faço aqui é manual, porque eu gosto mais da textura. Então, tô mexendo delicadamente, né? Sentido horário, vamos lá. E agora, eu vou colocar o coco ralado. 100 gramas. E
Agora, a clara em neve, vamos mexer para você ver que eu sempre mexo delicadamente. Eu não coloco a massa do bolo juntamente com a clara na batedeira, senão eu gosto quando eu mexo na mão, ele fica mais airado. Vamos mexer então? Aqui está a massa. Olha como a minha clara ficou bonita. Mexa na mão delicadamente, num único sentido, e para o bolo ficar mais airado. Está aqui. Um único sentido, tá? Mexa delicadamente. A massa é linda. Eu já deixei o meu forno, eu já deixei ele pré-aquecendo, né? Eu sempre asso o bolo uma temperatura de 230 graus. Mas forno, assim, depende muito de um fogão pro outro. Então, depois de meia hora, eu sou daquelas que utilizo um palitinho para verificar se o meu bolo tá sequinho e pronto para ser servido, tá bom? Olha, essa é a massa, olha como ela ficou bonita. Agora eu vou colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó. Aqui, uma colher de sobremesa. Mexe mais um pouquinho. E tá pronta a massa do bolo. Coloque na assadeira e vamos lá. Vamos ter um delicioso bolo de kefir com aveia e coco. Fantástico, vocês vão adorar. Vocês podem inventar também, colocar um pouco de uva passa, às vezes eu coloco banana. Essa massa é padrão. Hoje eu tô fazendo com coco, mas assim, o que vale é a criatividade. Então, usar aveia e kefir é uma mistura assim saborosa, nutritiva, tem fibras, lactobacilos, ou seja, além de saudável, é saboroso. Então, como fazer dieta, né? Fazer dieta é fácil. É só fazer algumas trocas, né? Por exemplo, trocar açúcar por outras opções. Às vezes eu faço bolo com banana e não coloco açúcar, mas aqui eu tirei a farinha. Então, se eu tiro a farinha, o bolo fica muito pesado se eu não colocar o açúcar. Então, hoje eu coloquei açúcar, mas tirei 100% a farinha, só aveia. E assim eu vou fazendo trocas. Eu emagreci 10 quilos, como eu falei, venho mantendo. Então, assim, o que eu faço hoje? Hoje eu faço caminhada e uma refeição balanceada, assim, com bastante trocas. Um bolo é saudável, então também não como em excesso, porque comer em excesso tem açúcar, afinal. Então, é uma maneira de você fazer uma dieta fazendo compensações, não tirar nem tudo, porque quando a gente tira tudo, o nosso organismo começa a sentir falta, e aquela dieta vai ficando tão cansativa que a gente acaba se desestimulando. Então, fazendo essas trocas, eu vou mantendo o meu peso já há mais de um ano, bem feliz. Eu usava manequim 42, hoje eu tô usando 36, fazendo só caminhada, meia hora por dia, às vezes um pouco mais. Não é todos os dias que eu faço, também não, eu me dou esse direito. Hoje eu não tô com vontade, eu não vou caminhar. Mas geralmente eu tento caminhar no mínimo meia hora e minhas receitinhas aqui que nós vamos vendo no meu canal. Vamos colocar o bolo para assar? Espera um pouquinho, venho já.